Oi, gente! Eu, Fabiana Lima, estou entrando ao vivo aqui pela página Trielotour. É uma grande alegria fazer parte, mais uma vez, dessas super lives, desses projetos muito bacanas que nós estamos desenvolvendo, de lives super interessantes, com temas muito bacanas, convidados super especiais, que estamos convidando e trazendo para fomentarmos nas nossas redes sociais, nesse momento que nós estamos vivendo, tudo aquilo que estamos passando diante da pandemia, que tem muitas vezes limitado os nossos passos, limitado a nossa área de atuação, mas não limitado as nossas mentes. Então é uma alegria muito grande, nós estamos entrando ao vivo aqui pela página da Trello Tour. Então chama outras pessoas, fala que está tendo live ao vivo aqui pela Trello Tour. Nós vamos trazer um convidado muito especial, um cara fera no assunto que hoje nós vamos trabalhar. O Benício Filho, que é um super amigo também da equipe Trello Tour, e ele vai falar sobre um tema muito importante, como ser produtivo e criativo em tempos de crise. Então convida lá outras pessoas, vai marcando, vai chamando, porque essa live vai ser muito bacana. Você pequeno empresário, médio, grande, você pessoa física, nós precisamos de habilidades, de técnicas, de competência para desenvolvermos as nossas atividades. Então, eu vou trazer aqui para vocês, com muito carinho, vou chamar ele aqui para participar junto conosco dessa live muito bacana, o Benício. Chamar aqui. Olá, Benício! Seja muito bem-vindo à nossa live Trello Tour aqui. É uma alegria, quero dizer a você que é uma alegria recebê-lo aqui conosco, uma honra também tê-lo conosco aqui para falar sobre um tema muito importante hoje para a gente. Nós que estamos vivendo essa realidade, passando por cima de tantas situações, precisamos realmente debater esse tema que é muito importante para nos diferenciarmos nesse momento que estamos vivenciando e superando. Gente, nós vamos falar com Benício Filho, Country Manager na Atlantic Hub. E para iniciar, seja muito bem-vindo, querido. Obrigado, Fabiana. Prazer imenso fazer parte da história da Trello Tour, estar com você aí em projetos que a gente tem desenvolvido na Europa, em Portugal, a partir de Portugal para o mundo, né? Então é um prazer imenso poder fazer parte. Eu sou empresário da área de tecnologia e há mais de 25 anos empreendo em diversos setores. E há 5 anos à frente da Atlantic Hub, uma empresa que nós fundamos, eu e Eduardo Migliorelli, em Portugal, há pouco mais de 5 anos, no Chiado, em Lisboa. E temos ajudado sistematicamente empresários, empreendedores e pessoas que têm o interesse em empreender fora do Brasil a partir de Portugal, né? A gente fala que Portugal é uma porta para o mundo, Sim. sempre facilitando a ajuda desses empreendedores. Sou responsável pela operação no Brasil, fico nessa ponte Brasil-Portugal, moro aqui no ABC Paulista, mas sou carioca, então é um imenso prazer poder fazer parte aí dessa história com vocês. Bacana. Benício, existe hoje, né, um conceito muito grande sobre essa diferença de ser e estar, fazer e agir. E muitas pessoas, né, comentam, inclusive áreas específicas que falam a neurociência e outras áreas, psicologia, que realmente existe uma diferença naquilo que nós fazemos, sendo ou estando naquilo que nós estamos atuando, com a alma, com a vontade, com aquilo que desenvolvemos. Hoje, para você, você que lida com esse tema, você que tem palestrado sobre isso, você que tem levado isso em frente, ajudando muitas pessoas, né, a superarem momentos de crise com técnicas, com habilidades, com desenvolvimento de competências. Para você, Benício, essas habilidades, essas competências, para a gente superar momentos como esse, nesse tema, ser produtivo e criativo em meio à crise, ela parte
de um ser intrínseco, de uma habilidade que é intrínseca a gente, inclinado, ou isso pode ser adquirido, ou as práticas relevantes nos diferenciam a sermos criativos e produtivos em meio a esse momento que nós estamos vivendo? Bacana, é uma ótima reflexão. Eu vi que tem algumas pessoas interagindo, perguntando até de alguns negócios em Portugal e tudo mais. Fica aqui Vamos um marcar convite. um, hein, gente? Fica dois convites. Primeiro é seguir o Instagram da própria Atlantic Hub. Segundo é seguir o meu Instagram, Benício Filho Underline. E na minha bio, tanto tem informações sobre como começar a entender o universo de Portugal e também algumas coisas a mais que eu faço, como, por exemplo, mentoria de lideranças. Tem lá na minha bio, no Instagram. Fabiana. Deixa eu só te ajudar a complementar, Benício. A minha equipe está aqui também. Amanda, Legal. manda aqui o Instagram do Benício, manda o da Atlantic Hub também. Passa o contato deles, gente. É muito bacana o trabalho que eles fazem. Então, vamos interagir. E também já abro a vocês para que vocês possam ir colocando as perguntas e nós vamos também respondendo. O pessoal da CN Augusta de São Paulo, Benício, inclusive, Legal. também foram parceiros da gente em um momento, num projeto muito bacana. Então, vamos caminhar juntos. Pode seguir. Bacana. Trazendo luzes para esse tema que é o tema da nossa live e até para os pontos que você colocou. Para não ficar muito fora de contexto, né, eu sempre gosto de falar que por que eu falo tanto de desenvolvimento humano? Eu venho lá do universo da engenharia, depois faço uma faculdade de humanas, teologia, e hoje tenho uma formação também em psicanálise. Então, desenvolvimento de pessoas, ele é sempre o que permeia as minhas ações. Quando a gente olha o momento que nós vivemos hoje, há 3 estados, né? Primeiro, o estado da negação. As pessoas negam acreditar que existe uma realidade que mudou, porque, de certa forma, é um mecanismo nosso de fuga e de proteção. Então, muita gente, eu brinco falando que foi para a caverna. Essas pessoas não foram para casa, elas foram para a caverna, como Platão dizia no mito da caverna. Então, essas pessoas, uma parte delas saem desse estado de negação, outra parte vai negar a vida inteira que passou por isso, dizendo que isso só foi uma marolinha, só foi uma gripinha, que todo mundo vai ser infectado, porque esse é um processo de negação. As pessoas que compreendem esse momento e passam pelo primeiro processo de negação, que é natural, e começam a entender que existe uma possibilidade de olhar esse momento e, de certa forma, crescer em função dele, só que tem um ponto, Fabiana, não tem nada de romântico no que nós estamos vivendo. Nós vivemos um momento muito difícil, onde uma grande parte da sabedoria do mundo está morrendo, porque nós estamos perdendo as pessoas com mais sabedoria no mundo. Enquanto a gente olhar os números das mortes e achar que estão morrendo 1000 indivíduos e tratá-los como números, a gente nem entende o que a gente está perdendo. Porque há cidades, por exemplo, no interior do Brasil e mesmo no interior da Europa, que perderam a sua população sábia por completo. Porque todo mundo que tinha acima de 70 anos morreu. Então, o que a humanidade está vivendo nesse momento? Primeiro, ela está ficando mais pobre e, segundo, mais burra. Nós estamos ficando mais burros. Para aqueles que entenderam esse momento e olham como um crescimento, que seja a nossa relação com o outro, que seja a possibilidade de oferecer serviços que façam sentido ao mundo, essas pessoas estão evoluindo. E eu acredito que é uma pequena parte, mas essa pequena parte vai começar a se posicionar de uma maneira muito mais intrínseca e relacionada com o mundo. Quando você traz na sua reflexão a questão dos saberes, a questão da criatividade, Fabiana, podemos construir as melhores máquinas, as melhores inteligências artificiais, mas nunca, em hipótese alguma, substituir a criatividade humana, a nossa capacidade de nos relacionarmos através da emoção e aquilo que realmente nos conecta, aquele sentimento, aquele contato que é algo que não é tangível. Eu ainda brinco dizendo o seguinte, tudo que vale a pena na vida você não toca. E a gente ainda acha que ter posse é alguma coisa na vida. Benício, naquilo que você está colocando aqui é muito importante, porque nós vivemos em um momento em que a era da informação está chegando a todo mundo. Então, a gente não pode dizer que nós não temos acesso à informação, mas existe também uma diferenciação para quem conhece
né? E quem se informa apenas e quem se aprofunda no conhecimento. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, você até falou, estamos ficando cada vez mais burros, né? Entre aspas, eu entendi a sua colocação aqui. Mesmo nesse momento de alta tecnologia, de alta distribuição de conhecimento, de fontes mais fáceis de conhecimento, e você traz essa temática para a gente, que nós estamos fugindo um pouco da nossa realidade, estamos, ao invés de estarmos numa situação e num patamar mais alto para nós adquirirmos nessas habilidades, de como nos mantermos equilibrados nesse momento, a gente tem perdido isso e em cadeia, podemos até dizer assim. O que você pode nos dar como dicas para a gente não deixar isso acontecer? A gente conseguir, mesmo em momentos super importantes como esses, né, a gente conseguir desenvolver essas habilidades, essas competências que eu falei aqui para vocês, mesmo numa era em que a informação é tão difundida. Primeiro, Fabiana, entender que o volume de informação, ele nem sempre é um ativo que te leva para um lugar melhor do que você está. Nós vivemos hoje, talvez, o maior sufrágio em termos de conteúdo. Agora, Voltou? voltamos. Legal. Então, o que eu estava dizendo é assim, nós vivemos um momento em que as pessoas se acham altamente conectadas, com muita capacidade de informação, com tudo a seu acesso, mas, na verdade, isso é tão superficial e tão difícil de você acreditar que aquilo é um conteúdo verdadeiro, que as pessoas estão caminhando para um lado mais perigoso do fanatismo ou do fundamentalismo do que realmente um discernimento daquilo que é importante. Então, eu diria para você que um primeiro ponto é ter consciência mesmo do que nós estamos vivendo. Então, sair desse bunker que muitos se enfiaram, o fato de você estar 70 dias em casa, 80 dias dentro de casa, não quer dizer que você tenha se desconectado do mundo. Pelo contrário, talvez fosse o momento de você perceber como aquilo que você faz impacta as pessoas. Imaginem vocês do setor de turismo. Viajar nunca deveria ter sido algo atribuído, por exemplo, ao pacote, né? Viajar é uma experiência que ressignifica o conhecimento da pessoa. Sim, quando a gente fala de Europa, quando a gente fala de Terra Santa, nós estamos falando normalmente de lugares que são base da nossa sabedoria e do nosso conhecimento. Então, uma viagem para um lugar desse está muito distante de ser uma viagem. É, na verdade, uma experiência de resgatar até a nossa ancestralidade e aquelas coisas que a gente perdeu. Será que esse não é um momento justamente de olhar para dentro de nós e falar, cara, o que será que eu deixei de perceber que é importante para o mundo, que de certa forma eu até me escondi atrás de coisas que não são a nossa verdade? Como, por exemplo, as informações que a gente tem acesso hoje. Sabe uma brincadeira, Fabiana, que vale muito a pena a gente refletir? O que aparece na sua timeline do Instagram, do Facebook, das redes sociais que você vê? Saiba que o que aparece na sua timeline são as escolhas que você faz. E às vezes eu ouço uma pessoa falando assim para mim, nossa, mas eu abro o Facebook, eu abro o Instagram, só tem morte, só tem notícia ruim. Amigo, peraí. Essa foi uma escolha sua. Porque o algoritmo desses caras só coloca na tua frente o que você tem escolhido. Sim, com certeza. Benice, pegando essa deixa aí, né, nesse momento que nós estamos vivenciando, de pandemia, pessoas que estão trabalhando home office, famílias inteiras, né, que se enclausuraram nas suas próprias casas, né, e quando a gente se diz enclausurar, a gente quer dizer que nossas casas não podem ser prisões, nosso ambiente de trabalho não podem ser prisões, mas a nossa mente, ela trabalha e ela define exatamente quem nós somos, né? É como você falou, nós somos as nossas próprias escolhas. Nós fazemos e definimos aquilo que nós somos, aquilo que temos, aquilo que queremos ser. Então, na sua visão, você acha que o momento, muitas pessoas têm reclamado, agora eu não estou com o meu trabalho, eu fui demitida, eu não tenho o que fazer, na minha casa eu só faço as mesmas coisas, eu estou num momento assim que eu não consigo me conectar, eu não consigo ser produtiva, eu não consigo ser criativo, porque limitaram a mim, né? Trouxeram essa limitação
para mim? O que você tem para nos deixar como sugestão a essas pessoas que estão sempre culpando tudo que acontece ao seu redor e transformar esse momento de pandemia, de trabalho em home office, como, na verdade, um problema, não é? E não uma ponte, uma solução para que a criatividade e a produtividade aflorem. Dá uma dica aí bacana para a gente. Bacana. Há algum tempo tem se falado que boa parte das profissões do futuro, né, que não é nem tão distante assim, ainda não foram criadas, né? Tem vários estudos sobre esse tema. O que nós estamos vivendo, de certa forma, é uma aceleração desse momento. Por quê? Porque vários setores, inclusive eu convido vocês a lerem no blog da Atlantic Hub alguns artigos em que eu falo sobre cenários pós-Covid, falo de cenários dessa mudança. Alguns setores estão sendo transformados a dores de parto. São dores de parto. Por que dores de parto? Porque está nascendo um novo segmento. Está nascendo um novo setor. E aí, você tem a seguinte questão. Como que os profissionais que até então lidavam com esse setor vão conseguir interagir com esse novo modelo? Benício, qual é o novo modelo? Ele ainda está em gestação. Só que há uma questão muito importante. Se aquilo que você faz, se aquilo que você interage, se aquilo que você entrega é possível pegar, reflita sobre isso. Porque nesse novo contexto de mundo, é importante que tudo aquilo que nós fazemos esteja diretamente ligado à nossa capacidade de impactar o outro pelo campo das emoções. Esse é um ponto principal. Então, quando você olha para a tua formação, quando você olha para aquilo que chegou até hoje, a tua história que está aqui, o que você olha? Você olha alguém que repete processos? Você olha alguém que só sabe fazer fórmulas prontas? Você olha alguém que interage mecanicamente? Ou aquilo que você faz é possível, a partir da criatividade, a partir da experiência, estar em mais conexão com esse mundo que eu falei? Se é possível, faça isso agora. Se você não sabe como fazer, estude. Tenha a humildade de voltar a casas anteriores e, de novo, estudar. Há uma vastidão de treinamentos sobre esses temas. Há uma imensidão de coisas gratuitas. Então, existe muita possibilidade de você se reciclar olhando esse contexto de transformação da relação do ser humano com as coisas. Então, Fabiana, quando a gente fala como ser mais produtivo nesse momento, o primeiro grande insight deveria ser: o que eu faço ainda faz sentido? Porque se você tem dúvida disso, entenda que para que você seja mais produtivo, as pessoas têm que realmente se sentir impactadas por aquilo que você faz. Se você, Fabiana, fosse falar para mim quantas pessoas você impactou e mudaram a forma de olhar o mundo pelos serviços que vocês prestam, eu tenho certeza que precisariam de umas 50 lives para você contar casos. Sim, claro, muitos. Esse é o tipo de posicionamento que faz sentido nesse mundo. Esse Benício, mundo que virou a chave. Então, o que você está falando para a gente é que a produtividade e a criatividade, ela também está muito ligada a uma gestão de emoções, a um equilíbrio de emoções e também um acreditar naquilo que você é capaz de fazer, unindo ao amor, ao prazer que a pessoa tem em realizar aquilo que ela faz, aquilo que ela objetiva, aquilo que ela alcança. Seria mais ou menos isso? Perfeito. Aquela famosa reflexão de que você tem que fazer aquilo que você ama, ela cai por terra quando aquilo que você ama é hobby. E hobby, muitas vezes, não paga as contas. Verdade. Só que aquilo que você faz por prazer, desde que você olhando claramente o que faz sentido para as pessoas, normalmente deriva em algo que a gente chama de propósito. Propósito está alinhado com aquilo que você é capaz de fazer sem sentir o peso da obrigação, porque vira serviço, sem sentir o peso da força, porque vira amor, vira entrega. Então, quando eu faço essa análise, eu começo a entender como a minha participação em termos do mundo do trabalho faz mais sentido para o mundo. Mas uma coisa é impossível de ser desconectada do momento que a gente está vivendo e que é realidade para essa geração que já está no mundo, para a geração que vai vir, para os filhos dos nossos filhos, e isso não tem mudança. Nós não estamos mais vivendo num mundo em que faça sentido algo
pelo simples fato de você ter que comprar. Então, aquele mundo aonde você saía comprando feito um maluco, 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 ele já não encaixa, Fabiana, pelo simples fato de que a Terra não suporta isso. Sim. Então, quando a gente fala de koinonia, por exemplo, a gente está falando de um mundo onde o que eu faço faz sentido porque está em harmonia com a sustentabilidade. E não é nem equilíbrio, porque quando a gente fala de equilíbrio, parece que uma hora um prato cai, né? A equilibra as coisas. Meu, equilibrar é a coisa mais perigosa do mundo. Tem que estar em harmonia. A harmonia é aquilo que eu faço faz bem. Se não faz bem, reavalie, porque sempre é tempo de mudar. Se aquilo que eu faço impacta as pessoas, cara, como você pode impactar mais pessoas? Esse aqui é um canal, Fabiano. Esse aqui é um canal. Benício, isso é tão importante, né? Outro dia eu conversava com a minha equipe, né? Com uma das pessoas da minha equipe, e eu falava assim: o que nós precisamos entender, eu não sei se você concorda comigo, eu acho que essa questão de nós, principalmente nós que estamos atuando dentro de áreas segmentadas, aqui eu acredito que tem várias pessoas de vários setores, mas não, isso não é apenas essa produtividade e criatividade para as nossas funções, vamos dizer assim, né? É o dia a dia, é o nosso dia a dia, como família, pai, mãe, esposa, empresário e tantas outras coisas. Essas dicas são muito importantes. Mas eu falava isso para a minha equipe, que uma das formas de nós descobrirmos essa produtividade e criatividade é a nossa capacidade também de descobrir soluções. Porque às vezes nós ficamos muito focados naquilo que erramos, naquilo que deixamos de fazer, naquilo que não construímos, naquilo que nos impediu de fazer, na porta que fechou, na janela que não existe mais, no mercado que está caindo, na pandemia que está deixando todo mundo complicado, que está todo mundo deixando meio paranoico. E nós vamos por essa gestão de emoção, que muitas vezes somos fracos, somos limitados, ou não procuramos, como você falou, né? Temos mais informação que conhecimento, a gente simplesmente esquece que o caminho é encontrar soluções onde ninguém mais consegue ver. Você concorda com isso? O que é que você poderia nos acrescentar? Eu concordo e digo para você que muita gente vive de um passado que nunca vai voltar, seja ele por dor, por amor, coisas que perdeu ou coisas que não teve, acredita num futuro que jamais vai acontecer e esquece de viver a única coisa que ele tem certeza, que é o presente. Então, o grande desafio nosso, enquanto seres humanos, é colocarmos a energia onde realmente vale a pena. Porque a gente tende a ser sugado por coisas que apenas estão ali para nos tirar dos nossos objetivos. Sim. Então, quando a gente define aquilo que realmente é importante para nós, é só colocar energia. É lógico, não existe almoço grátis, é muito trabalho. Não existe conhecimento que seja atribuído a uma pílula que você engole ou a uma notícia que você vê, um vídeo que você assiste. Conhecimento é algo que é uma busca que também causa dores, porque exige dedicação e tempo. Só que quando você alinha energia, conhecimento e aquele propósito que a gente já falou aqui, esse caminho ele se torna muito, muito rápido. E tem um ativo, Fabiana, que eu acho que é um ativo que a gente não pode jamais deixar de esquecer, que é a nossa capacidade de interagir com pessoas de valores iguais. Quando eu tenho um grupo que tem valores iguais aos meus e essas pessoas têm conhecimentos diferentes dos meus, eu cresço exponencialmente. A nossa tendência é nos aproximarmos dos iguais. Pessoas que concordam comigo, que têm a mesma formação que eu, porque eu vou falar de assuntos que eu domino, pessoas que dizem amém para mim. Normalmente, as pessoas que dizem amém para você e nunca reclamam de você são os seus inimigos. Porque amigos te criticam. Então, avalie com quem você se relaciona. Avalie com quem você tem conversado. E o patamar para balizar isso deveria ser valores. Eu posso falar com um médico que trabalha com uma coisa que eu não tenho nenhum conhecimento, mas se ele tem valores iguais aos meus, aquilo me leva a uma possibilidade de mergulhar no universo dele e trazer conhecimento para mim. Então, esse é um grande desafio. Gente, nós estamos falando com Benício Filho, fera na gestão aqui,
de emoções, podemos dizer assim também, né, Benício? Trazendo aqui para a gente essa maneira, essas habilidades, esse conhecimento de como lidar no nosso dia a dia com a nossa produtividade, com a nossa criatividade, transformar isso, porque às vezes a gente pode estar limitado, mas a gente tem como transformar. Inclusive, quero colocar aqui um comentário da Nielma. A Nielma sempre nos acompanha, achei muito interessante. Vai puxar uma perguntinha aqui para o Benício. Ela falou assim: olha, vou trazer para a realidade do meu filho. Está em aula remota, está amando, ou seja, ele se adaptou com muita tranquilidade. Então, eu passo essa bola aí para Benício. Essa frase, Benício, a prática leva à perfeição. E o ser humano precisa ser altamente adaptável, ajuda nesse processo de ser criativo e também ser produtivo, nos levando a um destaque maior no nosso dia a dia? Perfeito. Acredito que sim. E uma das coisas boas desse momento que a gente vive é que a gente aprendeu a dar valor aos professores. Isso tem sido super interessante. Inclusive viralizou em algumas redes o valor, a revalorização dos professores e como eles conseguem ensinar e ainda dar conta dos alunos e tudo mais. Só que a gente esqueceu talvez uma coisa basilar na relação familiar, né? Quem educa é a família. A escola deveria ser sempre responsável por ensinar os conteúdos ali didáticos, mas educação sempre foi um atributo da família. E nós postergamos isso para as escolas, talvez nas 3 gerações. Então, esse é um grande resgate que a gente está tendo possibilidade de fazer, também com dores muito fortes, porque é fácil lidar com as crianças em casa estudando? Não é. Não é. Eu já me deparei com N situações, tenho 2 meninos, um de 14 e outro de 12, que tem um universo de complexidades que eu nem lembrava mais do que era estudar isso. Mas a gente se dedica, entende, começa a mergulhar no universo e, de certa forma, até resgata coisas que você fala, puxa, que gostoso isso, que eu nem lembrava mais como era. Mas, Fabi, não adianta a gente também trabalhar nesse romantismo. E aquela imensidão de pessoas que não têm aula online e que não estão tendo mais acesso nem à educação. Então, esse é talvez o que a gente deveria se revoltar poxa, e aqueles que não estão tendo essa possibilidade, que é a grande maioria? Então, e aí? O que nós fazemos com isso? Gente, eu estou anotando, inclusive, aqui para a gente voltando a alguns pontos, porque estamos entrando em diversos assuntos, diversas realidades, a gente vai e volta. Então, eu deixei aqui para vocês, olha, a primeira coisa que nós precisamos para sermos produtivos e criativos, baseado nesse debate aqui com o Benício, é a gestão da emoção. E a gestão da emoção também depende de conhecimento aprofundado. E aí a diferenciação que nós batemos um papo aqui sobre ter informação e ter conhecimento. Hoje, no mundo em que tudo passa muito rápido, quais são as escolhas que nós estamos fazendo, né, Benício? Quais são aqueles que nós estamos nos aprofundando? Porque para sermos produtivos e criativos, a gente tem que se aprofundar em alguma coisa, né? A criatividade, eu acho que o Benício pode falar melhor do que eu, a criatividade, a produtividade não é um insight apenas, né? Requer também a busca da prática. Outro ponto bacana que nós falamos aqui, o que o Benício deixou, encontrar soluções. Então, essas pessoas que também focam naquilo que é principal, naquilo que é resolutivo, também é algo importante. E um último ponto que o Benício partilhou aqui, o compartilhamento na diversidade. Porque muitas vezes nós estamos muito voltados para a nossa realidade. Então, por exemplo, eu trabalho com turismo. E aí, só porque eu trabalho com turismo, eu não posso exatamente apenas me aprofundar no conhecimento da minha área. Eu tenho que me aprofundar em marketing. Eu digo muito isso, viu, Benício, para a minha equipe. Eu tenho que ser bom em outras áreas, eu tenho que entender de economia, eu tenho que entender de financeiro, de contabilidade, então de tudo um pouco. Esse compartilhamento da diversidade, eu queria continuar nesse ponto, né? Porque eu acho que foi um ponto muito importante que você tocou aqui para a gente, Benício. Essa busca de conhecimento também das diferenças de outras áreas, leva a gente para um outro patamar e faz, inclusive, nós percebermos
esses insights de como resolver uma solução baseado nessa capacidade. Eu queria que você exemplificasse isso para a gente de forma mais fácil e mais compreensível. Bacana. Vou trazer um exemplo, até aproveitando a dinâmica que nós vivemos dos nossos filhos estudando em casa. O natural, e assim, talvez porque o modelo que a gente foi formado foi esse modelo, o natural é nós inibirmos dentro das nossas empresas, dentro dos grupos, dentro das nossas famílias, a criatividade. Esse é o normal. Benício, mas por que a gente faz isso? Bem, criatividade deve ser um dos únicos dons realmente humanos, porque todo ser humano nasce com a criatividade. Ponto. Mas olha, quando você tem lá o seu filho, a sua filha, desenhando as primeiras coisas na vida dele, e aí ele desenha uma árvore e começa a pintar o caule de azul, amarelo, você olha para ele e fala: não, filho, o caule é marrom e as folhas são verdes. Espera aí, quem disse? Quem disse? Porque se você for na natureza, você vai encontrar caule amarelo, caule laranja, caule roxo, flor amarela, verde, azul. Por que então a criança tem que ser ela tem que ser colocada na caixa de que existem padrões? Então, o nosso grande desafio é romper a nossa caixa, os nossos limites. Não é porque eu pertenço a determinado grupo religioso que o outro é do mal. Não é porque eu olho a natureza com toda essa complexidade que ela tem que ser enlatada dentro de casa. Não é porque eu tenho esse viés que o mundo tem que ser o meu viés. E quando eu faço isso, eu inibo completamente a criatividade. Então, nós somos formadores de seres humanos enlatados e encaixados. Benício, mas isso é muito radical, não é? Porque quando a gente entra na escola, você é avaliado por nota. Você não é avaliado por capacidade de entrega. Fabiana, eu digo isso por testemunho próprio. Eu sou disléxico. Eu sofri em todos os cursos que eu fiz na minha vida até entender que eles não se encaixavam em mim e eu não deveria me encaixar neles. Eu deveria propor outros métodos. E aí eu rompi com vários conceitos, briguei em muitas universidades até ser avaliado de uma maneira que eu era capaz de ser julgado. Na oralidade. Então eu sou um cara que eu transformo tudo que eu leio, tudo que eu construo em fala. Hoje eu escrevo muito. Mas não me adianta que... Se você quiser me avaliar numa prova de matemática com o cálculo que eu faço, você vai me dar 0. Porque eu tenho uma outra maneira de fazer o cálculo. Eu tenho uma outra maneira de fazer o cálculo. Então, o modelo tradicional, ele não ajuda a você colocar para fora a sua criatividade. Então, qual é o nosso desafio? Romper esses nossos paradigmas, essas nossas limitações e realmente ajudar as pessoas a serem o que elas são, respeitando o diferente, em todos os sentidos. E nos ajudar também, né, Benício? Porque eu acredito que todas as pessoas que estão assistindo aqui essa live conosco, e esse vídeo, gente, essa live vai ficar nas nossas redes sociais, vai para os canais de YouTube, ainda vai ter muita divulgação, porque eu acho que é um tema muito importante que a gente precisa levar para outros locais e a gente realmente reproduzir cada vez mais. Quero agradecer também ao pessoal que está colocando aqui, muito boa live, parabéns. O Nano Silva, que outro dia fez uma live aqui com a gente, da Banda Identidade. Muito obrigada pela participação. Mas pegando ainda, Benício, essa deixa aí para você, além de nós incentivarmos as pessoas, como você está falando, a gente precisa se automotivar também, né? Rever esse conceito de produtividade e a criatividade da gente e ter a certeza, o exemplo que Benício trouxe para a gente, essa dificuldade. Quem olha para Benício hoje, por exemplo, e vê que ele teve uma dificuldade oratória, né? Quem olha para você palestrando, falando, motivando, né? Dentro da sua área e outras áreas também, jamais iria acreditar que você passou por isso. Mas aí, Benício, isso é algo que partiu de você, essa iniciativa, você identificou o problema, você encontrou soluções, você geriu suas emoções e você trouxe, né, o conhecimento e deixou o conhecimento aflorar. Queria pegar esse exemplo, porque eu acho que é um exemplo que é um caminho que todas as pessoas fazem até chegar à produtividade, até chegar à criatividade, e que muitas vezes tem barreiras aí da personalidade, timidez, medos, fobias, né, que precisam ser superados.
talvez inclinação à acomodação, né, que é intrínseca muitas vezes, que é inclinável, né, desde inclusive a criação, pessoas que foram preparadas desde cedo para inibirem a criatividade, a produtividade, que talvez de alguma forma, durante sua caminhada, na sua história de vida, tiveram algumas situações que levam hoje essas pessoas a não explorarem isso. E eu acredito que esse caminho que você fez, esse percurso que você fez, é exatamente o percurso que muitas pessoas fazem, que não, e algumas delas não conseguem se superar. E é uma pena isso. Porque a gente vê, hoje nós temos encontrado pessoas feras que ninguém via e hoje as redes sociais têm mostrado. E a gente, nossa, onde é que estava essa pessoa? Por que essa pessoa não aparecia na TV, né, Benício? Por que ela não está no auge do sucesso? Mas são pessoas altamente capacitadas, mas que não tiveram esse processo, né? Eu gosto de uma palavra muito que você fala, resignação, nesse processo. Ressignificar. Resignificar-se, né? Esse processo de resignificar-se e não conseguiu atingir o objetivo. Então, eu queria que você falasse aqui para todo mundo que está participando como você conseguiu fazer esse processo até você mudar o seu patamar, né? E como essas pessoas podem fazer isso também como dicas para se superarem e também se tornarem mais produtivas e mais criativas. Bacana. Eu vejo que a gente, de certa forma, falou um pouco, mas tem um momento que é uma virada de chave. Existe um mecanismo nosso, cerebral, que, de certa forma, foi muito importante para chegar onde chegamos e preservar a nossa vida, né? Que é o mecanismo que nos faz ter medo de algumas coisas. Então, o passado ele é muito doloroso, principalmente no que causou dor. Então, tudo aquilo que causa dor e causou trauma, marca. E você lembra, e lembra, e lembra. Então, existe uma primeira luta que é sempre travada individualmente. Lutar contra aquilo que te leva a sofrer de novo o teu passado. Então, se você tem dificuldade em resolver isso, bem, me chame em box que eu te indico um bom terapeuta para te ajudar. Porque é necessário, muitas vezes, a ajuda externa. É necessário. Sim, sim. Só que essa minha dinâmica, que é algo que eu tenho que lutar, de ficar me lembrando das coisas que me doeram, serve para a mesma artimanha cerebral de te lembrar do que você é ruim. O que você é ruim? Bem, eu não sou ruim em cálculo, mas eu faço cálculo de uma maneira que o mundo não entende. Eu fiz engenharia, eu passei em cálculo, só que eu tive que mostrar para o meu mestre que a fórmula que eu fazia o cálculo não era tradicional. Quando ele entendeu, ele pediu desculpas. Ele falou, olha, desculpa, mas eu não entendo o seu cérebro, mas entendo o teu cálculo. Tudo bem? Tudo bem, nos acertamos. Eu fui descobrir dislexia com 24 anos. Já tinha me formado, já tinha passado por um monte de coisa. Só que, quando eu fiz um teste na Associação Brasileira de Dislexia e estudei isso, e depois fui entender na terapia que eu deveria olhar o que eu sou bom e dar foco no que eu sou bom, aí o mundo mudou. Então, a questão é, o que você é bom? Cara, o que você é bom? Coloque 2 folhas em branco na tua frente. Numa você vai colocar o que você é ruim. Coloca. Na outra o que você é bom. Aquilo que você é ruim, você vai parar de colocar energia para melhorar. Porque provavelmente você não melhora. É perda de tempo. O que você é bom? Põe energia. Faz mais cursos. Se especializa, olha o mundo, o que o mundo faz em relação ao que você é bom. Pega a oportunidade, né, Benício? Nossa, provavelmente você vai ficar absurdo. Você vai ficar muito forte. Então, quando eu entendi isso, eu falei, cara, essas coisas aqui, eu vou ter gente que saiba fazer por mim. São mais de 35 sócios, mais de 100 funcionários. Cara, eu vou deixar que essas pessoas que têm valores iguais aos meus façam. Agora, o que eu sou bom, esse eu vou escalar. Esse eu vou em frente. Eu vou dar ênfase. E aí foi embora. Exatamente. Gente, é uma dica muito importante, porque às vezes a gente acha que ser produtivo e ser criativo é nato, né? Às vezes eu vejo algumas pessoas comentando assim, a Fabiana faz várias... Eu faço mesmo, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Adoro fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas muitas vezes as pessoas faz várias coisas ao mesmo tempo, mas não é muito o meu jeito.
Então, agarra aquilo que você é bom, foca naquilo que você é bom e se diferencia, né? Perfeito. Se aperfeiçoa naquilo, acredita naquilo, vai em frente. E eu quero aqui citar, Benício, inclusive tem até um deles aqui, né, da minha equipe, da equipe Triloto, que eu amo, sou fã da minha equipe, acredito que Benício também teria muito o que falar da equipe dele, da Atlantic Hub. Mas recentemente eu tive uma homenagem, né, do meu aniversário e eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falava assim para mim, uma da equipe. Eu quero agradecer a você porque você pegou a pessoa mais tímida e que o menos conhecimento e transformou a pessoa mais requisitada aqui da agência, que nem eu mesma acreditava. Mas parte daquilo que ela estava falando não é verdade, não foi somente eu que acreditei nela. Ela, em algum momento, teve esse insight, como você falou aí, de acreditar em si, de estudar, de se aprofundar, de pegar aquelas dicas, de fazer diferente, de pedir ajuda, de buscar meios e, principalmente, de levar a prática à perfeição. Porque, às vezes, a gente diz... Eu não tenho, não sei como fazer. Vai treinando, vai fazendo, Isso aí. vai buscando, vai levando a prática, vai trazendo a prática para o teu dia a dia, né? A gente sempre fala que aquilo que a gente quer excluir da nossa vida, a gente vai praticando todos os dias um pouquinho. Então, por exemplo, você não quer mais fumar. Então, é muito difícil fumar. Você vai deixando aos poucos. Hoje eu não fumei, hoje eu caí. Então, não tem problema. Amanhã eu não fumo novamente. Passei 2 dias, passei 3, e aquilo vai se transformando para você numa rotina. E, de repente, os insights, aquilo que você queria atingir, o objetivo que você queria alcançar, você conseguiu. Então, isso é muito bacana. Eu acho que a produtividade, a criatividade, como você falou, realmente precisa levar à prática. Então, falamos um pouquinho. Eu queria que vocês colocassem algumas perguntas aqui para o Benício, vocês que estão participando. Manda algumas perguntas para a gente. Tem gente falando aqui, vou seguir as dicas. Talvez até não... a Silvana comentou aqui, talvez até não tivesse a oportunidade de mostrar seu diferencial. Mas não sei o que é que Benício poderia falar isso para a gente, para a Silvana, se realmente não ter oportunidade está ligado a isso, ou se a gente faz a oportunidade. O que é que você nos diz? Então, eu diria que existem ambientes que realmente inibem a possibilidade de qualquer crescimento, até porque existem muitos líderes que não entendem o que é ser líder e são gerentes, né? Pessoas você lidera, processos você gerencia. E tem muita empresa que vive de processos e não de liderança. Mas aí é uma escolha nossa estar naquele ambiente, né? É lógico, eu sei que há outras coisas relacionadas e que às vezes não é tão fácil largar um trabalho e tudo mais. Mas, quando eu quero aquilo e coloco energia, eu busco outras oportunidades e saio daquele círculo vicioso. Então, essa é uma possibilidade. Uma outra questão que eu acho que é um divisor de águas também em muitas pessoas é fazer uma avaliação se aquilo que você está vivendo te traz felicidade, né? Eu fiz recentemente, na verdade, essa semana, esse mês de maio, completou 3 anos, uma jornada a Santiago de Compostela, que também criou um divisor de águas sobre o que eu queria para o meu futuro. Embora eu tenha muito claro quem eu sou e o que eu quero, essa jornada fez eu avaliar um monte de coisas já feitas e falar, poxa, eu quero agora drenar mais energia nisso aqui. Então, quantas vezes você se permite estar com você mesmo? Quantas vezes você se permite avaliar o que você está fazendo de forma verdadeira? Então, acho que essa é uma reflexão que ninguém pode fazer por você. É você mesmo com você mesmo. Eu brinco falando, e até essa jornada rendeu um livro. Para quem quiser ter acesso ao livro, está lá na minha bio também. Mas eu brinco muito fazendo uma reflexão que é a seguinte. Quando você olha no espelho, você sozinho se olhando no espelho, você tem alegria ou tem medo? Ou ainda, né, vergonha? Porque essas coisas que a gente tem que avaliar. No fundo, Fabiana, a gente entra num ciclo de repetir coisas e parece que está tudo certo, mas na verdade está tudo errado. Está tudo errado. Porque aquilo não te traz alegria, não te traz felicidade, não é produtivo, te suga energia, e aí você está fazendo o que da tua vida, né?
Isso que você falou, né? Eu acredito que seja a capacidade de gerar mudanças e a partir daí você criar uma nova fase, né? Às vezes a gente fica muito Perfeito. ligado, é isso mesmo, eu acredito nisso também, a gente fica muito ligado no que fazer, mas como mudar realmente a minha maneira de ser, né? A gente não só muda coisas, pessoas, produtos, a gente muda o nosso jeito de ver, o nosso jeito de pensar, né, Benício? O nosso jeito de agir. Às vezes é preciso parar realmente e ter essa mudança. Mas nós estamos chegando quase ao fim dessa live, muito bacana, está sendo um prazer conversar aqui com o Benício, assuntos que envolvem tantas coisas de uma maneira muito bacana, muito light, muito leve. Quero parabenizá-lo, Benício, desde já por isso. Estamos quase ao fim, temos 10 minutinhos ainda aí para a gente falar. E você que tem pergunta, manda, mas eu quero finalizar com um ponto. Eu li sobre o escritor Scott. Ele é um professor de gestão da Universidade de Michigan. E ele fez um livro, inclusive ele teve aqui em 2018, num evento em São Paulo, e ele fez um livro falando sobre a capacidade que o ser humano tem de agir, de ser criativo, de ser produtivo com menos recursos. Ou seja, o menos é mais. Aqueles insights que você descobre quando você já não tem mais recurso algum e que essa capacidade criativa aflora, né? A produtividade aflora por uma necessidade. Então, eu passo a ser mais criativo, eu passo a ser mais produtivo quando a minha necessidade fala muito mais alto do que a minha atuação, talvez, né? Você concorda com isso, Benício? O que nós estamos vivendo, por exemplo, essa pandemia, é o momento, as dificuldades, as tribulações, como nós dizemos, né? Quando nós estamos rezando, aquilo que a gente passa é talvez o momento melhor para descobrirmos pessoas produtivas e criativas? A humanidade só cresce em momentos de caos e de escassez. Israel é o que é por estar sem água, por não ter onde plantar, por viver num lugar extremamente sem fertilidade e tudo mais. Povos que têm muitos ativos ambientais, e o Brasil é um deles, normalmente são pobres. Isso é o retrato da história da humanidade. Aí eu falo olhando antropologicamente a jornada humana. Ou seja, quando você tem muita coisa, e o muita coisa aqui não é dinheiro. Às vezes a gente tem tanta coisa que a gente não valoriza e aquilo não traz o conhecimento e o crescimento que deveria. Quer destruir o seu filho? Dê tudo para ele. É a melhor fórmula de destruir. E muitos pais fazem isso porque não tiveram. Então a gente acha que a escassez que nós tivemos, ela deve ser resolvida dando tudo para quem a gente ama. E na verdade a gente está destruindo justamente a possibilidade daquele ser humano de conquistar. A escassez, ela gera riqueza. A escassez é uma possibilidade de nos reinventarmos. Quando eu olho a ausência das coisas, eu tenho a possibilidade de criar novas abordagens. Fabi, eu empreendo fora do Brasil há muitos anos. Empreender em países que têm problemas básicos resolvidos é muito complexo. No Brasil, falta tudo. Verdade. Tudo. Ou seja, aqui tem muita coisa para criar, muita coisa para resolver, e um povo incrivelmente sedento. Ele precisa, o nosso povo precisa das pessoas que geram novas abordagens, novas soluções. Ou seja, quer empreender, quer resolver problemas, você está no país certo. Verdade. Eu sempre falo, isso é muito bom colocar aqui, Benício, porque eu não sei se eu já falei para você também, mas eu sempre falo, quem empreende no Brasil, empreende em qualquer lugar. Porque
se tem um povo que precisa superar-se a cada dia pela burocracia, pelas dificuldades políticas, né, por dificuldades financeiras, por questões sociais e tantas outras coisas, questões ideológicas, aqui realmente é o lugar em que os empreendedores se destacam exatamente por essas dificuldades. Então, gente, essa live é para você que acha que esse momento é o pior momento da sua vida. Não é não, nós precisamos transformar a água em vinho. Não só foi Jesus que transformou a água em vinho, né? Nós estamos falando metaforicamente, mas nós precisamos acreditar, assim como Nossa Senhora, né? Trazendo um pouco para essa realidade, né? Fazendo essa metáfora. Nossa Senhora não sabia se ele iria transformar o vinho, mas ela foi lá e disse assim, olha, transforma esse vinho. E ela poderia ter recebido apenas um não. Então, às vezes, na vida da gente, a gente tem medo do não e poderia ter vindo um sim. Então, essa capacidade da gente de acreditar, de olhar diferente, e vou falar mais uma vez os pontos que eu fui anotando aqui dessa live maravilhosa. De gerir as emoções, do ter o conhecimento mais do que informação, de encontrar soluções, de compartilhar na diversidade essas informações, de percorrer o caminho até chegar a atingir a sua meta, né? Porque nós precisamos ter metas. Metas de alcançarmos essas práticas, levarmos à perfeição, focar no que é bom, naquilo que nós somos capazes, acreditar nisso e, por fim, gerar mudanças. Por fim, Perfeito. gerar essas mudanças. E essas mudanças são super importantes, como o Benício partilhou aqui para a gente, porque depende também das nossas decisões, das nossas escolhas, e depende também do nosso acreditar em nós mesmos. Nós acreditarmos naquilo que somos capazes. Então, não deixe que ninguém diga, você não pode fazer. Né, Benício? Isso aí, isso aí. Você pode. Isso aí. E como, acho que mensagem final, eu deixo aqui o convite para vocês que estão assistindo a gente, vão assistir depois também na gravação, entrarem na minha bio, lá no Benício Filho Underline, lá tem um acesso a quem quer entender melhor Portugal, clica lá nos itens, vão entender. Quem quiser mergulhar um pouco nesse universo de liderança, tem um workshop que eu ministro de liderança, tem lá o link. E para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o que é o ressignificar uma vida, fica o convite para o meu livro, que também tem lá na bio, o Vidas Ressignificadas. Fabiana, gratidão imensa por esse convite, um papo super gostoso, leve, mas muito profundo, muito profundo. E eu acho que é isso que o mundo precisa. Precisa de pessoas que encarem os temas com suavidade, leveza, mas que nunca nos deixe de ter profundidade. É verdade. Benício, eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Eu, inclusive, faço esse convite. Vai lá nas páginas dele. Tem conteúdos muito bacanas, muito importantes. Uma equipe, na verdade, né? Junto com o Benício, também na pessoa dele. Pessoas altamente capacitadas, profissionais, que eu aqui, olha, indico de olhos fechados. E aprendam com eles, aprendam essas dicas, porque com certeza eles têm muito mais. Mas antes da gente encerrar, Benício, eu quero só fazer essa pergunta aqui para você, que eu achei muito importante. O Wesley perguntou assim, a criatividade praticada pode ser praticada vendo filmes, lendo livros? Com certeza. Na verdade, tanto livros... gosto mais de livros do que filmes, porque costumam reduzir muito o contexto, né? Mas tanto livros quanto filmes e séries também. Tem séries incríveis que ajudam a gente a aprofundar a criatividade e também o conhecimento de mundo. Vou dar um exemplo aqui. Para quem tem Netflix, há uma série no Netflix. Eu sou um apaixonado pelas coisas espanholas, sou descendente de espanhol, mas há uma série no Netflix chamada Merli, que é um professor de filosofia da Catalunha, da região de Barcelona, que dá aulas para adolescentes ensinando filosofia. Cada episódio, são 3 temporadas, que tem começo, meio e fim, é um tema de um filósofo. O que é bacana, a relação com adolescentes, a relação com o mundo e, acima de tudo, um mergulho na cultura espanhola. Então, olha, uma série feita na Espanha nos ajuda a entender o conceito e o contexto de um país e abre a nossa mente. Então, possibilidade de mergulhar em conhecimento está a um clique da mão.
Agora também precisa de dedicação, né? Você vai ficar o dia inteiro assistindo série? Não. Mas seja disciplinado. Um episódio por dia na hora do almoço já é uma coisa bacana. Um episódio à noite já é bacana. Tá aí uma dica para vocês aprofundarem o conhecimento. Um grande abraço, Benício. Deus abençoe. Nos encontraremos em outras lives, com certeza, trazendo outros assuntos aqui para todo mundo que nos acompanha. Deus abençoe você. Muito obrigada. Abraço. Tchau, tchau, turma. Tchau.